liderança. Então eu quero falar como surgiu então a liderança na igreja. Como surgiu esse modelo que hoje nós temos, de onde vieram esses termos que nós hoje temos e que causa muita confusão, inclusive isso causa muita confusão para muitas pessoas, não é? Porque muitas pessoas não conseguem entender como surgiu a liderança da igreja e além de não entender como surgiu, ou seja, por não entender como surgiu a questão de liderança da igreja, tem outro problema que é muito grave, meu parceiro, muito grave porque então a gente acaba fazendo coisas não o que a Bíblia disse, mas acabamos fazendo da maneira como ao longo do tempo a gente está vendo nas igrejas, mas nós não estamos mais vendo na palavra de Deus. Então, o meu desejo e meu desafio é exatamente voltar à Escritura, trazer mudanças necessárias na vida do povo de Deus. E a mudança ela começa com a verdade. E nós temos Jesus, que é o nosso Messias, nosso Senhor, nosso Salvador, nossa luz, nosso pastor. Ele é a verdade. E ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós oramos para que teu Espírito Santo possa direcionar todo este momento, que a tua palavra seja o centro, seja o norte para nossas vidas e que não colocamos nada, que tão somente o Senhor usa a minha vida e a vida de cada um de nós de maneira tão simples, mas tão impactante, para que possamos ser canal de bênção, possamos, Deus, transbordar, jorrar bênção, como o Senhor diz, que aqueles que creem no Senhor, no seu interior fluirá rios, fontes de água viva. Que nós possamos, Deus, realmente transbordar, transbordar e transbordar cada dia mais do teu amor, de tua graça e de tua bondade. Em nome do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, nós encomendamos as nossas vidas, o restante desse dia nas tuas mãos. Amém e amém. Ontem nós começamos falando sobre igreja, falando um pouco sobre perspectiva e história, ou seja, todos os processos que se deram até nós termos a igreja conforme nós temos. Eu falei que é importante nós entendermos os processos antecedentes histórico e cultural que envolveram todo o processo de formação de igreja e da liderança. Por quê? Porque para nós termos sucesso nessa vida, para nós estarmos bem nessa vida, nós precisamos de saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E a igreja, a liderança, a família, eles são ferramentas que Deus coloca na sociedade para abençoar o ser humano. E se são ferramentas que Deus coloca na sociedade para a bênção de cada pessoa que vive na Terra, eu creio que é importante nós, enquanto seres humanos inteligentes, criados à imagem e semelhança dele, de Deus, irmos para a Bíblia para entendermos realmente como Deus, na sua essência, na sua livre vontade e determinação, ele mesmo estabeleceu o princípio de liderança. Então nós vimos que os primeiros discípulos, quando eles começaram a pôr na prática a grande comissão, a única coisa que eles tinham em mão eram o Antigo Testamento e todos os ensinamentos que eles ouviram, né, oralmente de Jesus. Os ensinos que Jesus falava com eles e tal, mas eles não tinham nenhum documento, nenhum manuscrito, nenhuma informação assim no sentido de algo registrado, deixado por Jesus para eles fazerem discípulos, estabelecerem igreja, mas, no entanto, eles receberam a ordem de Jesus de ir para todas as nações e fazer discípulos. O que eu tenho percebido ao longo do tempo é que muito de nós convertemos, aceitamos Jesus, estamos numa igreja, até mesmo muitos presbíteros, muitos líderes, não têm noção dessas ferramentas, tanto de liderança como de formação da igreja, mas tem um conceito muito vago sobre esse processo de liderança da igreja e estão na liderança da igreja
mas não tem uma clareza a respeito do papel da igreja, a respeito do papel do líder. E tudo que tem, na verdade, é um conhecimento intelectual e não é aquilo que foi na fonte da palavra de Deus para buscar. Eu gosto de dizer que existem duas verdades que nós temos. Temos a verdade revelada e a verdade comunicada. A verdade revelada é aquele que o crente, ao estudar a Bíblia, no seu devocional, no seu dia a dia, ele é despertado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo comunica com ele, fala com ele, exorta ele e ele tem uma mudança. A verdade comunicada é aquela que nós recebemos do terceiro, não vem diretamente de Deus. E eu creio que grande parte dos ensinos que nós temos sobre liderança, sobre formação de igreja, ele vem de terceiro, uma verdade comunicada. E nós tornamos, o sistema nos tornou tão dependente de um prato de mensagem, vamos usar essa palavra, que a gente normalmente não vai para a Bíblia para pesquisar esses assuntos, tá certo? E aí o que a gente tem? Como eu disse, nós temos muitos problemas hoje porque às vezes nós chegamos numa comunidade, num lugar, só porque você observa que a liturgia, a maneira de cultuar a Deus, a maneira de cantar, a maneira como aquele grupo serve, até mesmo a maneira como eles expressam sua alegria, a gente já entende que eles muitas vezes estão errados, porque eles não estão fazendo da maneira como eu aprendi. E aí o que acontece? Nós começamos a ter problemas e separamos, e a gente toma uma atitude errada, às vezes inconscientemente. Por quê? Porque nós acreditamos que nós é que estamos certos. Quem nos disse que nós estamos certos? Nós estudamos na Bíblia exatamente para entender isso? Não. E aí começamos a criar essas divisões que nós vemos hoje. Nós falamos que no início da igreja aconteceram 4 coisas muito importantes. Nós encontramos isso em Atos capítulo 1 até Atos capítulo 13. É um período de cerca de... Jesus morre, quando o Senhor Jesus morre, 40 dias depois nós temos o Pentecoste. No período de Pentecoste, em Atos capítulo 1, capítulo 2, nós falamos que é o período do poder da igreja, né? A gente percebe a igreja ali manifestando o poder. E capítulo 2, 13 e 4, nós começamos a perceber a igreja ganhando credibilidade, porque no princípio, quando surge a igreja, o povo via a igreja com desdém, a autoridade e tudo mais, eles não acreditavam na igreja. Tanto é que logo que Jesus morreu, os discípulos começavam a pregar. O Sinédrio, que é aquela autoridade religiosa judaica, aquele tribunal superior lá de Palestina no tempo de Jesus, no primeiro século, eles reuniram para tentar terminar o trabalho dos discípulos. Aí o Gamaliel falou para eles, olha, vocês não mexem com esse negócio não, porque se essa gente aqui for de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos ter um problema sério porque a gente vai acabando, metendo com o próprio Deus. Mas se eles não forem de Deus, acredita que isso aqui vai acabar daqui a bocado, isso não vai ter pernas para andar. Só que no meio de tanta crise que eles estavam vivendo no primeiro século, a igreja mostrou-se credível, ou seja, a igreja estava trazendo resposta para os problemas culturais, para os problemas sociais ali, e a igreja então conseguiu alcançar pessoas de várias classes sociais. E aí então a autoridade do país, vendo que realmente a igreja tornou-se credível, a igreja estava dando resposta aos problemas que eles não conseguiam dar, então se levantou ali uma perseguição na igreja. Então nós vemos um período do poder da igreja, nós vemos um período do progresso da igreja. Esse período de progresso é quando a igreja realmente começa a ser credível, e nós vemos então o período da perseguição da igreja, quando realmente as autoridades outra vez atacam a igreja porque percebe que não, isso aqui se a gente não travar, isso vai chegar mais longe, vai criar mais um problema para a gente. E então ali é um período que morre o apóstolo, ou seja, o Estevão, o discípulo Estevão, que é o diácono lá na igreja, e então levanta nesse mesmo tempo apóstolo Paulo nasce, e quando o apóstolo Paulo nasce, então nós temos chamado o período de propagação da igreja. Então a igreja se propagou com essa perseguição. A Bíblia diz que os discípulos espalharam e por toda parte que eles iam, eles comunicavam a palavra de Deus. E ali então começa a surgir novas igrejas, ou pequenos grupos de fiéis em várias comunidades. E então começa a surgir necessidade, uma demanda muito grande deles então estabelecerem
presbíteros ou pastores ou obreiros para cuidar daquela comunidade ali. E como então surge a liderança na igreja, que é muito importante, e de onde vêm então os termos que nós temos na Bíblia como presbítero, bispo, ancião? De onde eles pegaram essa palavra que nós chamamos de empréstimo cultural? O povo, então, eles pegaram algo que já existia dentro do contexto e então foi incluído dentro do sistema eclesiástico. Eu quero ler aqui bem rápido para vocês, Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, aqui no versículo 21 a 23 diz assim: depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Íconio, Antioquia da Pisídia, onde faziam o quê? Fortaleciam os discípulos. Eles os encorajavam a permanecerem na fé, lembrando-lhes que é necessário passar por muitos sofrimentos para entrarem no reino de Deus. Paulo e Barnabé também faziam o quê? Escolhiam presbítero em cada igreja e com orações e jejum entregavam aos cuidados do Senhor os que haviam crido. Então o que acontece? Agora a igreja foi dispersa pela cidade por causa dessa perseguição. À medida que os discípulos iam, e era importante, isso é muito importante para nós, porque veja, a igreja, ser cristão, não trata de reunir, mas trata de ser. Ele trata realmente de um culto de vida. Os discípulos de Jesus, enquanto eles cultuavam Jesus, enquanto eles serviam Jesus, aonde eles iam, eles eram cristãos, porque isso era estilo de vida deles, e então eles derramavam graça de Deus. E a Bíblia diz que em cada cidade que tinha discípulo, começava a surgir nova igreja. Ou seja, em cada cidade que tinha uma família que teve experiência, o que saiu ali de Jerusalém, começa a surgir uma nova igreja. Aí o que acontece então? Os apóstolos faziam visita, como nós vimos aqui. Os apóstolos separavam homens, e esses homens, na Bíblia, eram chamados de mestres e pastores, ou pastores e mestres, nós vemos no livro de Efésios. E eles iam visitando essas comunidades, essas pequenas igrejas, esses irmãos que estavam agora se levantando. Eles passavam ali um tempo ensinando a palavra de Deus, motivando, fortalecendo a igreja. E depois o que eles faziam? Então, eles mesmos viam entre os discípulos aquelas pessoas que Deus estava dando para a igreja como oferta. É aquilo que a gente vê em Efésios. Em Efésios, quando nós vemos, diz, Deus deu uns para a igreja, em Efésios capítulo 4. Então, a liderança de uma igreja local, seja o pastor, mestre na igreja, nós não escolhemos, nós reconhecemos a pessoa que Deus dá para a igreja. Então Deus deu uns para pastores, Deus deu um para apóstolos, Deus deu uns para serem que? Mestres. E hoje a gente tem muita confusão nessa questão de presbítero, porque afinal de contas os presbíteros na igreja é porque é a pessoa mais antiga na igreja, ou é porque é filho de alguém que era presbítero, ou é porque ele veio da família do pastor, ou é porque ele fala muito bonito, e aí assim vai, e a gente não tem, na verdade, esse princípio bíblico mais de liderança, que são homens que Deus deu à igreja como oferta. Então, eles então reconheciam aquelas pessoas que Deus estava ofertando para a igreja, e essas pessoas então eram colocadas como que? Como líder da igreja. Então, essa liderança que nós sabemos, eles então tinham um título para oficialização do seu ministério naquela comunidade onde eles estavam, que era uma comunidade de discípulos, para oficializar, para reconhecer a autoridade daqueles irmãos, para que as pessoas de fora, quando chega, e a igreja também não se perca, e saiba que existe um guia, se eles precisam de alguma ajuda, eles têm alguém em quem recorrer, se há alguma necessidade, existem pessoas ali colocada por Deus para tratar dos assuntos inerentes àquela comunidade, àquela sociedade, né, cuidar daquela igreja. Então eles colocaram aí pastores, como nós vimos aqui, né, Paulo e Barnabé.
Agora, de onde vêm esses termos que nós encontramos na Bíblia e que tem muita confusão? Tem a igreja que você vai encontrar, por exemplo, pastor como numa posição assim, de um presidente da igreja. Depois você vai encontrar um presbítero, que é mais ou menos debaixo do pastor, e depois você vai encontrar o diácono, que é ainda debaixo do presbítero. E tem outras igrejas que você vai encontrar, tem outro movimento, né, outro grupo, que você vai encontrar bispo, pastor, presbítero, depois diácono. Esses termos têm causado muita confusão na nossa sociedade. Mas de onde vieram esses termos? E por que esses termos então foram usados dentro do contexto de igreja, nesse período inicial, quando os discípulos estavam pondo na prática a grande comissão? Então, eu quero responder isso aqui, que é para nós fecharmos o nosso tempo. Lembra, a nação de Israel, eles foram para vários cativeiros, ou seja, foram levados presos, foram exilados muitas vezes. E então foram para a Babilônia, foram para a Síria, foram para vários cativeiros. Quando eles retornavam do cativeiro, enquanto eles estavam no cativeiro, lá no cativeiro, começou a surgir entre os judeus a sinagoga. A sinagoga ele surge nesse período de cativeiro, porque antigamente só havia o templo físico ali, ou seja, o tabernáculo, que era o lugar, e depois o templo construído pelo Salomão, o grande templo. Então eles só tinham aquele templo, mas quando eles vão para cativeiro, para prisão, ali então eles começam a reunir um pequeno grupo da nação de Israel, em cada comunidade num país estrangeiro, cria a sua própria sinagoga e começa a cultuar a Deus. E lá na sinagoga, nesse contexto de... Os termos que eram dados para líderes, autoridade civil, autoridade, pessoas assim, dentro de uma comunidade que era representado, era exatamente ancião e presbítero. Era termo que era usado assim. Então, na sinagoga, quando você entra uma sinagoga, quando você entrava uma sinagoga lá no passado, ainda lá no Antigo Testamento, ele era formado por um conselho de ancião. Se você lê o Antigo Testamento ali no livro de Levítico, depois você vai ler o livro de 1ª, 2ª carta de Reis, você vai encontrar isso aí. Ele tem um grupo de ancião, não é? Ainda quando você vai ler, por exemplo, o livro de Números, você vai ver quando Deus institui a cidade de refúgio. Ali na cidade de refúgio, o cara quando foge para lá por causa de alguma coisa que ele cometeu, ali ele chegava, quem recebia ele, ele tinha que ser apresentado a um ancião, a um grupo de autoridade daquela sinagoga, e ele falava tudo o que aconteceu com ele. Então ele recebia refúgio para ficar naquela cidade, debaixo da autoridade daqueles anciãos, e aquele ancião é que tinha a autoridade para informar toda a cidade por que esse estrangeiro está no nosso meio. E então era assim. Então a sinagoga era formada por um conselho de homens, e esse grupo de conselho era chamado de quê? De ancião e presbítero. Aí de modo que esse princípio foi colocado, foi introduzido, foi emprestado para o contexto eclesiástico. E o termo bispo é muito importante nós entendermos isso. O termo bispo, ele surge então no meio do povo gentio, enquanto que o termo ancião e presbítero ele surge entre os povos judeu, ali no contexto de sinagoga. O termo bispo já, ele é entre os gentios, é um termo usado mais no mundo grego. Aí Paulo então, ele desenvolve seu ministério entre esses dois povos, né? É interessante quando nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, você vai ler versículo 18 a 21, Paulo ele dizia que ele fazia dos judeus para alcançar os judeus, e ele fazia dos gregos para alcançar os gregos. Então, o que acontece? Se você vai observar, eu peço que você faça essa observação, faça essa leitura. Quando Paulo estava na igreja no contexto gentílico, por exemplo, em Filipos, por exemplo, quando ele estava nesse contexto onde a comunidade era formada de não-judeu e tinha uma
uma dominação de cultura grega, ou seja, do helenismo, que é a cultura que nós encontramos ali já no Novo Testamento, Paulo, quando tratava com o líder dessas igrejas, Paulo dirigia para essas pessoas como bispos, porque o princípio da autoridade e o termo de autoridade entre os gentios, na cultura helênica, dentro do contexto grego, eles chamavam as autoridades da sinagoga, o termo que usava era bispo, tá certo? Isso que no contexto gentílico, lá no contexto gentílico, você vai ler na Bíblia, presta bastante atenção na sua leitura bíblica, você vai perceber isso. Nesse contexto gentílico, então, você vai ver, você se lê, presta atenção na carta de 2 de João, presta atenção na carta de Filipenses, presta atenção nessas cartas onde Paulo está escrevendo para a igreja gentílica, veja como ele vai saudar a liderança daquela igreja. Aí, como nós vimos, então, Paulo ele tinha uma sensibilidade muito grande e ele entendia a importância da contextualização, que é uma coisa que a gente precisa voltar a fazer. Então, Paulo não estava preocupado com o termo. O que valia mais para Paulo era ver realmente qualificações nessas pessoas que ele mesmo depois escreve para gente. Agora, quando Paulo então comunicava com as igrejas no contexto judeu, que não era gentílico, Paulo usava o termo o quê? Paulo usava ancião ou presbítero. Você vai ler na Bíblia, por exemplo, a carta de 1 Coríntios, você vai ver no Novo Testamento, quando ele emprega o termo para os judeus, a liderança entre o povo judeu, então ele usava termo presbítero ou ancião. Bem, eu espero que realmente esse momento deu para esclarecer, deu para te ajudar a entender melhor essa questão de como surgiu a liderança da igreja e principalmente esses termos. Então a liderança surge por causa da demanda de novas igrejas que começa a surgir à medida que os discípulos de Jesus testemunhavam de Cristo, as igrejas surgiam em cada localidade. E então os discípulos, os apóstolos, como eles organizavam essa igreja? Eles enviavam para essas cidades mestres e pastores que iam para lá durante um tempo, ensinavam aquela igreja e então junto com aquela igreja eles reconheciam a autoridade espiritual. E essas autoridades espirituais no mundo gentio eles chamavam de bispo e no mundo, no contexto judaico, eles chamavam de ancião e presbítero, que na verdade eles estavam a falar a mesma coisa, simplesmente é a mesma coisa como a palavra Cristo. A palavra Cristo, ele é uma palavra que quer dizer Messias, ou ungido de Deus, mas ele está no termo grego. No grego, a palavra Cristo significa Messias. No hebraico, Messias é a palavra hebraica para falar de Cristo. E Cristo é a palavra grega para falar do Messias. Observa, cada contexto, o termo diferente, mas tratava da mesma coisa e não estava falando de categoria. Então, na próxima semana, nós vamos entender realmente quantos presbíteros pode ou não pode ter numa igreja e realmente e como era realmente formada essas igrejas locais. Deixa aqui seu comentário, compartilha esse vídeo e amanhã de manhã eu estarei falando sobre vida cristã. Como eu disse, você não precisa estar aqui todos os dias, mas se você quiser vai ser muito bom. Porque cada dia nós vamos tratar de um tema. Segunda-feira falamos sobre família, especificamente sobre família. Na terça-feira, nosso tema, nosso foco é falar sobre igreja. Na quarta-feira, que é hoje, o nosso tema é falar sobre liderança da igreja. Não só liderança da igreja, mas liderança de forma geral. Nós estamos começando a falar sobre liderança eclesiástica, pois nós vamos trazer princípios muito pessoais, muito fortes para você aprender a ser líder de você mesmo, líder de sua família e ser um general de Cristo nessa sociedade e fazer toda a diferença como Deus espera que você faça. Amanhã vamos falar sobre vida cristã, não é? Amanhã falamos sobre vida cristã e no sábado vamos falar muito sobre questões emocional, sobre essa doença do século que é depressão e coisas assim. Então, obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Deixem o vosso comentário se você quer saber sobre algum assunto, se você tiver dúvidas sobre algum assunto, não é?
deixa aqui. Aqui não, porque o vídeo aqui no Instagram ele não aceita ter um vídeo muito grande, então a gente só põe parte dessa live aqui. Ela será postada no YouTube. Então lá no YouTube você pode só entrar uma vez que você já assistiu. Deixa ali um comentário. Irmão Samuel, olha, eu gostei. Eu gostaria que o irmão pudesse falar sobre A e tal. Inscreve, compartilha. E se você gostou, deixa lá também gostei. Obrigado, irmãos. Senhor, muito obrigado pela vida desses irmãos, pela tua palavra que nos esclarece sobre todo o processo de fundamento e de formação da sua igreja. Nós queremos que o Senhor possa mudar a nossa maneira de ver, de pensar, para que nós possamos crescer e sermos realmente, Pai, pessoas que possam ajudar a nossa comunidade local a enxergar com clareza a Tua palavra, a Tua vontade e viver o princípio do Teu reino no nosso meio. Muito obrigado, Pai, por este dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmão Walter Nunes. Obrigado, irmão Josi. A irmã Débora também que estava aqui conosco. Meu parceiro, irmão Roberto. Muito obrigado. E shalom. Que Deus abençoe vocês.